Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Urbanização debate desassoreamento e dragagem de arroios em Porto Alegre. Na semana do Dia Internacional da Mulher, sessão plenária tem atividades alusivas à data. E ainda, Alvo Associação Cultural é destaque no espaço da Tribuna Popular. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. O desassoreamento e a dragagem de arroios em Porto Alegre foi a pauta da Comissão de Urbanização na reunião desta terça-feira. A proposta do vereador José Freitas, do Republicanos, teve o objetivo de questionar o Executivo sobre ações de prevenção contra enchentes, realizadas desde setembro do ano passado. A reunião iniciou com Freitas apresentando imagens de regiões da capital gaúcha que ficaram alagadas após as chuvas nos últimos meses. O parlamentar cobrou o desassoreamento e a dragagem na totalidade dos arroios, não apenas nas cabeceiras. Muitas enchentes poderiam ser amenizado principalmente o que as pessoas perdem, né? Perdem suas casas, perdem os móveis, porque não há o desassoreamento correto. Então é isso que nós temos que trabalhar a partir de agora. Lucas Nadler, gerente de logística do DEMAI, apresentou as medidas tomadas pelo departamento desde setembro. No período, os serviços precisaram ser paralisados em função das fortes chuvas. Não é só as chuvas, mas é do nível dos arroios. Como eu acho que todo mundo sentiu ou percebeu que o nível do Guaíba, o nível do Gravataí estavam muito altos. Então, mesmo dias que não choviam, os nossos arroios não conseguiam desaguar, principalmente para o Guaíba, porque ele estava muito alto. Com isso, os arroios ficavam com um nível alto e impedia que a gente conseguisse fazer as dragagens. As dragagens são programadas pelo DEMAI, mas efetivadas por empresas contratadas. Atualmente, são 3 que somam um investimento de 37 milhões de reais. Achei bem satisfatória a apresentação que o representante do DEMAI nos trouxe, que são 3 contratos para todo o município. Antigamente eram 2 somente. Nós conseguimos ter mais um contrato, só que hoje tem uma demanda estrutural do DEMAI, que é fiscalização, né? Cada contrato ele precisa de um número de fiscais, não dá para abrir mais frentes de equipe sem ter esses servidores com esse compromisso de, né, prezar pelaquilo que é público. O representante do DEMAI ainda expôs os maiores desafios do processo de desassoreamento, como a ocupação das margens por construções precárias. As construções nas beiras dos arroios, né, que são irregulares, né, porque isso nos impede um acesso das máquinas. E a gente acaba tendo que fazer uma dragagem bem mais demorada e com muito mais cuidado para evitar que o nosso próprio serviço faça com que essas construções desabem. O acúmulo de lixo no fundo dos arroios também dificulta os trabalhos. O DEMELU é um ente de apoio ao DEMAI no recolhimento e na destinação correta desses resíduos que são retirados de dentro dos arroios. Então a gente encaminha para o nosso aterro sanitário, faz o tratamento adequado para que possa prejudicar o mínimo possível a natureza. O vice-presidente da comissão, vereador Cassia Carpes, do PP, criticou a falta de integração entre as secretarias e departamentos responsáveis. Eles não tiveram um plano de trabalho em conjunto. Se falou muito em contratos, se falou muito, mas em ações verdadeiras do dia a dia para as comunidades, isso não existe. E isso nos preocupou. E estamos suscitando. Os parlamentares lamentaram a ausência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e apontaram a necessidade de incluir o Departamento Municipal de Habitação e a Fundação de Assistência Social e Cidadania no debate. Moradores do extremo sul da capital reclamam dos atrasos e falta de ônibus na região. O assunto foi pauta da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo nesta semana. A comunidade ainda pediu melhorias na oferta de serviços de saúde nos bairros. Conforme esta moradora do bairro Lami, nos sábados, domingos e feriados, não há frotas nos trechos Boa Vista, Belém Novo e Beco da Vitória. O problema maior é atraso de ônibus, né? Ônibus lotados, né?
sem ar-condicionado neste verão. O gerente de planejamentos da EPTC disse que atualmente o número de passageiros no extremo sul é baixo. Com a pandemia, Flávio Tumeleiro argumentou que houve diminuição de cerca de 200 mil usuários na região. No entanto, Tumeleiro afirmou que a EPTC vai trabalhar para melhorar a frota. Aumento da oferta, planejar esse aumento de oferta, aumentar o número de ofertas disponíveis em tabela horária, né? Aumentar o número de viagens em cada uma das linhas. Um outro vetor importante é a questão das vistorias dos carros, para que a gente tenha uma condição de operação do elevador, que foi uma das coisas citadas na reunião hoje, né? Para que os carros estejam em boas condições, a questão do transporte do PCD. E o terceiro vetor importante também é a questão da fiscalização. Então a gente precisa estar com a fiscalização na rua e a gente tem tido isso, a gente vem fiscalizando direto. Hoje a gente tem um centro de controle, nós montamos um centro de controle em que a gente tem informação por sistema, por GPS, por sistema de gestão. A reunião foi proposta pelo vereador Cláudio Conceição do União Brasil. O parlamentar enfatizou que vai continuar fiscalizando o trabalho da EPTC. Eu resolvi trazer esse tema porque a gente fiscaliza. A gente cumpre a nossa função como vereador e eu tenho a blitz do transporte público em Porto Alegre, eu vou ao ônibus, 5 horas da manhã, eu estou presente até as 9 horas, vivenciando a realidade do transporte público. Então a gente não fala do que ouviu falar, é uma investigação, é uma presença e isso gerou um conteúdo, né, que é um clamor das pessoas e a gente constatou essa dificuldade. Então a gente trouxe a pauta hoje do LAMI, do Extremo Sul, porque existe uma realidade que também a gente constatou. Então agora a gente chama os órgãos responsáveis por este trabalho, esta prestação, e faltou também na próxima, nós vamos trazer as empresas, porque não adianta a gente fazer tudo isso e as empresas que prestam efetivamente esse serviço não estarem aqui para ouvir e para darem o seu ponto de vista, né? O vereador Adelicel, do PT, sugeriu aumentar a rota da linha transversal 11 e ampliar horários dos transportes públicos. Durante o encontro, os moradores ainda reivindicaram melhorias na estrutura da unidade de saúde do LAMI. De acordo com os moradores, não há sala de espera para os pacientes e nem número suficiente de profissionais. Conforme a coordenadora da Saúde Sul, Mirela Paza, os prédios são precários e não há possibilidade de reformas. No entanto, Mirela ressaltou que a Prefeitura, em parceria com os vereadores, conseguiu um terreno para ampliar os serviços de saúde na região. Na Comissão de Cultura, o debate desta semana girou em torno dos repasses dos recursos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de incentivo ao setor aqui na capital. Segundo o vereador Jonas Reis, do PT, proponente do encontro, o pagamento dos editais da Lei Paulo Gustavo está esbarrando na burocracia. E o governo federal tem cumprido, enviado dinheiro para as prefeituras. Infelizmente, algumas do interior não conseguiram, né, desdobrar os editais, o que é uma tristeza. Mas Porto Alegre, sim. Só que a gente está esbarrando numa questão que, segundo o secretário da Cultura, Henri Ventura, é uma questão burocrática. Então, por isso que a gente faz essa reunião hoje. Nós queremos entender o que toca da Secretaria da Fazenda e o que, evidentemente, é papel da Secretaria da Cultura. Conforme o representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o atraso no pagamento da verba da Lei Paulo Gustavo se deve ao novo sistema de gestão fiscal da Secretaria da Fazenda. O que realmente deu assim um mal entendido é que a gente estava com esse recurso liberado desde maio, a gente fez esses ajustes. Devido à troca de sistema, a partir do final ali de dezembro, a gente não conseguiu mais fazer o pagamento para poder fechar o ano de 2023. Esse sistema, como toda e qualquer nova implementação, a gente precisa ter um tempo, né, para que isso que comece a funcionar pleno, enfim. A partir do dia 15 foi combinado junto nessas reuniões que até o dia 15 nós teríamos, de fevereiro, esse pagamento a gente estaria tentando viabilizar. Mas foi desde sempre deixado claro que era um sistema novo, a gente precisaria entender como isso iria funcionar, qual seria essa metodologia, para que a gente pudesse, de certa forma, cumprir esse prazo. Essa implantação se deu por força de decreto de lei federal, né? Nós fomos, assim, digamos, propelidos a adotar esse novo sistema, à guisa de não perder índice de qualidade fiscal do município, né? E não comprometer nossos futuros
obtenção de recursos junto a órgãos financeiros de financiamento, órgãos oficiais de financiamento. Então, nós fomos obrigados a fazer essa migração, essa implantação, e a gente sabia que teria que ser no final do ano, na virada do ano, né, como aconteceu. A Secretaria de Cultura informou que realizou uma força-tarefa para cadastramento dos projetos culturais da Lei Paulo Gustavo. Em 8 de fevereiro, já foram pagas 515 pessoas, segundo a pasta. Como o pagamento foi feito em lote, a Secretaria afirmou que alguns ficaram de fora por erro no cadastro. Com relação à Lei Aldir Blanc, Eduardo explicou que o valor já foi depositado na conta do governo. Agora, a fase é de encaminhar os recursos para os artistas, de acordo com a Prefeitura. A saúde da mulher foi tema da reunião de comissão no Legislativo nesta semana. Assuntos como etarismo, menopausa e câncer de mama pautaram o encontro da Cosman. Um verdadeiro seminário sobre a saúde da mulher. De acordo com a presidente da Cosman, a intenção foi trazer informação e dar visibilidade à causa, justamente no mês dedicado a elas. A nossa intenção é tratar de vários temas no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e por isso nós não fizemos uma reunião somente da Cosman, fizemos um mini seminário e que oportunizamos a todos os vereadores trazerem os seus convidados. Representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Maria Cristina da Silva abordou o preconceito com a mulher idosa e destacou a necessidade de campanhas positivas sobre longevidade. E nessa fase temos um leque de possibilidades, sim, continuamos com essas possibilidades, né? Olhando sempre para o futuro com esperança de que as coisas melhorem. E o próximo, e quase no fim, tem mais um ainda, eu agradeço a oportunidade, né? E dizendo que todos envelhecemos. Né? Então, a gente está falando do outro, mas estamos falando de nós também. Né? Ainda sobre as mulheres maduras, um dado apresentado na Cosman destacou que até 2030, segundo a OMS, 1,2 bilhão de mulheres no mundo estarão na menopausa. Uma fase que, segundo esta educadora física, ainda é motivo de muitas dúvidas. Eu fiz uma pesquisa com 200 mulheres e nessa pesquisa foi muito cruel, sabe, perceber esse tipo de coisa. Que 3 em cada 5 dessas mulheres não sabiam o que era climatério. Aposto que muita gente aqui ainda não sabe. Que a menopausa é a última menstruação. Muita gente também não sabe isso, que a menopausa é somente isso. Ainda sobre a menopausa, esta cirurgia dentista disse que é preciso atenção, pois neste período muitas mulheres têm perda óssea e podem ter problemas dentários. Tem que ter atenção especial na colocação de implantes e tratamento ortodôntico, porque tem perda óssea em razão da osteoporose. Também devemos ficar atentos aos fatores de risco, né? O tabagismo, o álcool, má alimentação, falta de higiene bucal, falta de ida regular ao dentista. A reunião na Cosman também abordou a falta de informação para mulheres adolescentes. Segundo a coordenação do Hospital Fêmea, cerca de 4 milhões de jovens do Brasil sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas, como falta de absorventes e instalações precárias nos banheiros. Que entra numa questão cultural, que o que é da mulher é feio, né? Não interessa, é escondido. O ciclo feminino não deve ser discutido. Deve ser vivido, quieto e silencioso. E o quanto isso vem trazendo dificuldades para as populações, com não ir no colégio, faltar trabalho. Para a diretora do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, é preciso fortalecer o protagonismo da mulher para a busca de informação e prevenção, principalmente sobre o câncer de mama. Porque as mulheres ainda estão chegando tarde a um diagnóstico que pode ser tratado, e o doutor vai concordar comigo, e curado. Mas hoje as mulheres chegam, e é uma taxa de 54%, com um diagnóstico tardio de câncer de mama.
A psicóloga Simone Assis também trouxe a importância da detecção precoce do risco de comprometimento cognitivo leve que pode levar ao Alzheimer na terceira idade. As mulheres com comprometimento cognitivo leve também são as vítimas. Essas vítimas, elas são mães, elas são mulheres, elas são, em sua maioria, brancas ou pardas, têm idade entre 60 e 69 anos, né? E também elas sofrem, o autor geralmente são os filhos homens, e a violência é física, psicológica e também por negligência. Então, foi um total de notificações no sistema da plataforma do Sinam de 31.947 casos, sendo que 70% dessas violências são contra as mulheres idosas. A íntegra do seminário realizado pela Cosman você pode acessar no YouTube da TV Câmara Porto Alegre. A primeira sessão plenária do mês da mulher foi marcada por uma importante homenagem. Por iniciativa da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, o Legislativo entregou o título de cidadã de Porto Alegre à promotora de justiça Ivana Bataglin. A homenageada atua no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ivana Bataglin luta ativamente pelos direitos das mulheres, pela igualdade de gênero e pelo fim da violência doméstica e do feminicídio. A entrega do título ocorreu no período de comunicações durante a sessão plenária. Mulheres como a promotora Ivana Bataglin são mulheres que nos inspiram. Dedicar o seu trabalho, a sua expertise, dedicar à defesa dos direitos das mulheres, a promover a cidadania e a igualdade. E nós queríamos muito homenageá-la e fazê-la com que ela se sinta uma cidadã de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que me acolheu já há 8 anos e eu tenho desenvolvido meu trabalho no Ministério Público do Rio Grande do Sul num âmbito mais regional, né, o Estado, no âmbito nacional, no âmbito até internacional. Mas agora que eu estou trabalhando especificamente em Porto Alegre, eu me sinto apegada a essa cidade. E agora ainda mais, porque sou efetivamente uma cidadã. A promotora é natural de Jaguari e exerce a função desde 1988. No Ministério Público, Ivana integra a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e coordena o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, além de ser pós-graduada em Direito das Mulheres. Na Semana da Mulher, o plenário conta com mais uma vereadora. Na sessão desta segunda-feira, em alusão à data, a suplente Polaca Rocha, do Partido dos Trabalhadores, assumiu temporariamente a cadeira do vereador Aldacir Oliboni, também do PT. A vereadora Polaca Rocha agradeceu os eleitores que confiaram em seu trabalho e apresentou o projeto de lei de sua autoria que cria a Semana do Bonfim, reconhecendo a importância histórica do bairro e de seus moradores. Assistente social e vocalista de uma banda de punk rock, Polaca Rocha fez 639 votos na última eleição. A parlamentar, que fica até esta sexta-feira, assumiu no Legislativo em alusão à Semana da Mulher. O Bonfim é um bairro repleto de mulheres trabalhadoras, cuidadoras, enfermeiras, mães trabalhadoras, babás, estudantes, vendedoras, atendentes, etc. E é para essas mulheres que eu quero trabalhar. São essas pessoas que eu ouço todos os dias reclamando da ganância comercial e do abandono que acomete o nosso bairro, tido como bairro nobre. Nobre para quem? Foi nobre para nós e hoje é nobre para eles, do mercado imobiliário. Por isso tudo, vou apresentar um projeto de lei que visa instituir a Semana do Bonfim. A Alvo Associação Cultural foi destaque no espaço da Tribuna Popular desta semana. A entidade realiza atividades voltadas aos jovens da periferia de Porto Alegre. Na tribuna, o presidente da Alvo Associação Cultural, Jean Andrade, apresentou o trabalho e os projetos da entidade, que desde a sua fundação em 2005, usa a cultura hip-hop como mecanismo social e educacional, proporcionando oportunidades e inclusão para jovens que vivem nas periferias da capital. A gente é uma instituição que existe há 19 anos, está completando 19 anos em maio. A gente tem um projeto chamado Escola do Hip-Hop, que visa reunir a pedagogia do hip-hop e formar arte-educadores. Então, a gente é uma instituição
que tem vários projetos, várias linhas de projetos, mas o nosso principal hoje é a Escola do Hip Hop, que é um projeto inédito no país. A gente também tem eventos e festivais que a gente organiza nas comunidades, como o Festival Rap na Rua, que oportuniza vários artistas periféricos iniciantes na cultura hip hop. A gente tem nosso espaço com biblioteca, estúdio público, cursos de formação para arte educadores, para o pessoal que quer aprender a grafitar, quer aprender a ser DJ, quer aprender a arte do hip hop, quer aprender a ser um multiplicador da cultura hip hop, encontra nosso espaço lá para se qualificar, para aprender e para viver também essas experiências que a cultura promove. Segundo o presidente da Associação Cultural, a entidade já atendeu mais de 20 mil pessoas. A sede da ALVA está localizada no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. Na noite de segunda-feira, o presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro, do PL, esteve presente na cerimônia de posse da diretoria 2024-2025 da ACOMAC. Na ocasião, foi empossada a segunda presidente mulher na história da entidade. Quem assume o lugar do ex-presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre, Genesville Zanotelli, é a empresária Vanessa Bisotto. A gente tem uma expectativa muito boa, né? Uma pessoa jovem, uma mulher, e hoje a gente vê cada vez mais as mulheres à frente, né? de desafios como esse. Tenho certeza que a Vanessa vai sair muito bem, tenho certeza que vai somar muito para o setor de material de construção, para os empresários desse setor. A Vanessa é uma grande novidade, uma revelação importante, vai ser uma grande presidente, eu tenho certeza. O Zanotelli foi um presidente apaziguador, envolveu todo o setor, e eu tenho certeza que a Vanessa vai dar continuidade, vai fazer uma grande administração. A ACOMAC é um celeiro de lideranças. Vanessa Bisotto é a segunda mulher na história da entidade a assumir o cargo. A presidente é sócia proprietária da Madel Forros e Divisórias, atua no setor há 36 anos e participa da diretoria da associação desde 2010. Eu estou muito feliz, é uma gestão nova, uma gestão de mulheres, né, com uma diretoria composta por jovens também, para que a gente traga uma cara, né, com planejamento sucessório das empresas, para que a gente tenha cada vez mais sucesso nas nossas lojas, principalmente o pequeno lojista, a loja familiar, né, acho que é trazer um pouquinho dessa inovação para a associação. A presidente empossada destaca a evolução tecnológica e a inclusão do jovem no setor de materiais de construção como os maiores desafios da ACOMAC. Em vários momentos em que a gente busca também um apoio da Câmara, do Senado, do Legislativo para nos ajudar, né, em questões de leis específicas, né, o material de construção tem grandes desafios, né, ainda que enfrenta. O presidente do Legislativo reforçou a importância da parceria entre a Câmara Municipal e a associação. O vereador Mauro Pinheiro citou as dificuldades de contratação de funcionários do setor em função das leis trabalhistas, um ponto que, de acordo com Pinheiro, deve ser debatido no Legislativo. Nós, como vereadores, não podemos mudar a lei, mas podemos fazer a discussão e levar-nos para os deputados estaduais, federais, para que se tenha uma reformulação das leis trabalhistas, facilitando desta forma, a contratação de pessoas para trabalhar no comércio. Para que essas pessoas que geram emprego, trabalho, renda no nosso município, fiquem aqui, porque a gente sabe da concorrência, muitas vezes, inclusive desleal, com materiais que vêm de fora do país. O vereador Idenir Sequim exaltou a relevância da indústria de materiais de construção para o município. É um setor que ajuda muito no desenvolvimento. São empresas familiares que se desenvolveram muito na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre. Então, a ACOMAC tem vida longa e promissora. Vanessa Bisotto prometeu dar continuidade ao trabalho das gestões anteriores, mas também promover a inovação na área. A presidente aproveitou o espaço da cerimônia para anunciar o lançamento do novo site da ACOMAC ainda neste mês e a feira de negócios que deve ocorrer em junho. E o presidente do Legislativo ainda participou de atividade alusiva ao bicentenário da imigração alemã. Também na terça-feira, o vereador Mauro Pinheiro, do PL, acompanhou o Menu Poa na Associação Comercial de Porto Alegre. O primeiro compromisso foi no Parque Germânia, na zona norte da capital. O presidente participou de uma ação alusiva aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. O parlamentar destacou a importância do parque para a capital.
O Parque Germânia aqui é um ícone dentro de Porto Alegre, eu digo que é um oásis aqui da Zona Norte, que a gente pode aproveitar a natureza. E hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse parque, contada pela professora Maria Luísa, e também essa parceria entre o consulado alemão com o Parque Germânia, né, comemorando o bicentenário da Alemanha no Brasil e colocando placas de forma bilíngue para que as pessoas possam identificar as árvores, os pássaros aqui do parque. Então, bastante importante essa parceria, que ainda engrandece ainda mais o nosso Parque Germânia. A iniciativa, que integra as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil, partiu da Associação Amigos do Jardim Europa, que mantém o Parque Germânia. Para fortalecer a cultura alemã que colonizou o sul do país, cerca de 10 árvores do parque ganharam uma placa de identificação da espécie em português e em alemão. A figueira, por exemplo, aqui também é chamada de Feigenbaum. A tradução foi feita pelo Instituto Goethe, que promove a língua alemã no mundo. É muito importante para nós, é um marco poder participar do bicentenário, né, das comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil. Né, e o Parque Germânia tem tudo a ver. O nosso objetivo da Associação dos Amigos do Jardim Europa é estreitar a relação, né, e transformar o Parque Germânia num parque temático da colonização alemã aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tem o exemplo da figueira, mas em geral são 10 placas no parque. E no futuro pode ser mais. São as primeiras escolhidas pela associação, primeiras árvores mais imponentes. Eu, de verdade, espero que isso pode atrair mais pessoas para cá, até turistas da Alemanha, que vai entender melhor o que são as plantas que está aqui em frente. O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre saudou a iniciativa e ficou impressionado com a valorização da união entre Brasil e Alemanha. É um exemplo a mais, né, dessa relação tão intensa, né, entre o Brasil e a Alemanha. E esse ano, né, vamos celebrar juntos, né, o bicentenário, né, da imigração alemã, que começou aqui no Rio Grande do Sul. Né. E eu estou realmente impressionadíssimo pela iniciativa, né, dos moradores, né, daqui, né, que tem muitas iniciativas, né, e essa é uma ótima iniciativa, né, dos moradores aqui perto do Parque Germânia, né, e perto do Parque Germânia. Então é realmente uma coisa que se vê em muitos outros lugares também do Rio Grande do Sul, e que somente posso parabenizar, né, a cidadãos, mas também as autoridades do Rio Grande do Sul, que são muito dedicadas a essa celebração. Logo após a agenda no Parque Germânia, o presidente foi até o centro da capital, no Palácio do Comércio, para participar do Menu Poa, uma reunião almoço de fomento ao empreendedorismo em Porto Alegre. Com o tema Porto Alegre, o futuro presente, sorrindo para o empreendedorismo, o evento foi promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre e reuniu empresários, representantes do Executivo e parlamentares. O presidente do Legislativo, que acompanhou as palestras realizadas durante o almoço, ressaltou a importância da relação entre Legislativo, Executivo e empreendedores. Importante essa relação Executivo, Legislativo e Associação Comercial, porque aqui é onde pulsa a cidade, né? E foi bastante esclarecedor o prefeito do nosso município falando sobre os desafios da cidade e aquilo que já foi feito pelo Executivo, que muitas vezes precisa da chancela do Legislativo, né? Então, vários avanços que nós tivemos na cidade através de projetos de lei do Executivo que nós tivemos que aprovar. Então, a gente fica bastante feliz em ver como a cidade está andando e andando bem em vários aspectos, principalmente liberdade econômica, parcerias público-privadas. Então, hoje foi bastante esclarecedora essa participação da Prefeitura, do Legislativo, junto com a Associação Comercial. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!